E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Levesque do canal do Clarinha Aranha. Hoje eu vou trazer um vídeo diferente aqui pra vocês. O que seria hoje? Hoje é uma tier list. O que se fazia uma tier list? Basicamente a pessoa faz um ranking. Tem várias coisas, né? Existem vários tipos de tier list aí na internet que o pessoal acaba criando, né? Essa aqui que eu tô hoje seria dos melhores personagens do Homem-Aranha nos quadrinhos. Como vocês podem ver, tem várias opções aqui. Os melhores, excelentes, bons, poderiam melhorar, ruins. E tem várias imagens de personagens daqui que estão nos quadrinhos, né? E hoje eu vou fazer uma ranqueada pra vocês com a minha opinião, tá bom? Então, vamos lá! O primeiro personagem aqui que aparece pra mim é a Tia May. Onde que eu posso colocar a Tia May entre os melhores personagens dos quadrinhos? Eu acho que a Tia May, ela entra entre os excelentes. Por que entre os excelentes? Eu acho que, assim, pelo menos na minha opinião, né, no começo dos quadrinhos, assim, ela apresentava um pouco de... Ela meio que atrapalhava um pouco as histórias do Homem-Aranha. Como assim? O Peter deixava de fazer muita coisa por causa dela. Embora, obviamente, isso faça sentido, né? Porque ela é a tia dele, tem que cuidar dela e tudo mais. Ela melhora muito com o passar do tempo. Principalmente depois com o passar dos anos, né? Por exemplo, a história A Conversa, que a evolução da personagem, assim, é sensacional. E depois, com o tempo, ela se casa novamente e tudo mais, assim. Ela tem um ótimo desenvolvimento como personagem. E eu acredito que ela tenha tido essa melhora com o tempo, né? Eu confesso que, provavelmente, muitos não sabiam que eu não gostava muito dela no começo, né? Mas ela teve uma melhora absurda pra frente, né? E o próximo personagem seria o Mistério. Eu vou ser bem sincero, eu amo o Mistério, então eu já vou colocar entre os melhores. Tipo, o cara, ele é tão bom que ele nem tem poderes e consegue ser um dos vilões que mais infernizam a vida do Homem-Aranha. E eu acho genial as habilidades dele, assim, da camuflagem e tudo mais. É incrível pra mim. Dr. Octopus, obviamente, vai pros melhores. Tá na frente do Mistério, que acho que nem preciso comentar sobre o Dr. Octopus, né? É um personagem que tem um desenvolvimento gradual incrível. Desde o começo, assim, ele já se apresentou como um grande vilão. E com o passar dos anos começou a se tornar um herói, começou a ter a mudança da sua visão sobre as coisas, né? É algo incrível. O próximo seria o Lagarto. Lagarto não, Escorpião. Olha, o Escorpião, na minha opinião, ele poderia melhorar. Assim, eu acho as motivações dele, assim, um pouco rasas. Por exemplo, ele foi criado pelo Jameson, é claro, para atacar o Homem-Aranha. Beleza. Aí depois disso ele se voltou contra o Jameson. E após isso, eu diria que, na minha opinião, ele não teve uma evolução como personagem tão boa comparado aos outros que eu já citei aqui, né? Então eu acho que ele poderia melhorar. Venom. O Venom vai acabar indo pros melhores, né? Eu acho que ele fica atrás do Dr. Octopus. O Venom, ele teve uma evolução gradual também, né? Começou como vilão, assim, basicamente um sanguicida atrás do Homem-Aranha, né? Só que ele sempre fez essa questão engraçada de ser um protetor letal. Ele protegia os inocentes. Pelo menos os inocentes da visão dele, né? E isso é algo bem legal, na minha opinião. Ele virou um anti-herói hoje em dia, né? Teve uma evolução absurda nos últimos anos, assim, como personagem. Que chega até a ser estranho com a evolução que teve, né? Mas, na minha opinião, o Venom é um dos melhores personagens assim, nas HQs. Rhino. Olha, o Rhino eu coloco entre os bons. Por que bons? Ele, querendo ou não, ele é aquele personagem tanque, né? Ele não pensa muito, ataca e é isso aí. Só que teve uma época que, assim, nas HQs, por exemplo, que ele queria deixar de ser vilão, né? Ele queria deixar a armadura pra fora, assim. Ele teve essa mudança de personalidade, né? E esse foi um bom desenvolvimento do personagem, na minha opinião. E eu acho que voltaram muito atrás. Tipo, é aquela coisa de roteirista, né? Um roteirista faz uma história pro personagem e o roteirista seguinte estraga essa história, né? Infelizmente esse foi o caso do Rhino, né?
Por isso que ele podia até, se ele tivesse continuado com as intenções boas dele como herói dele, podia até estar um pouco mais pra cima aqui, mas como não aconteceu, é pra bons. Harry Osborn. O Harry Osborn, eu fico meio neutro contra ele, então acho que eu vou colocar entre bons também. Ele tem os seus momentos, principalmente como Duende Verde, né? Só que como personagem assim, sem ser o Duende, sem ter alguma coisa relativa ao Duende, eu acho um personagem bem mediano. Assim, a evolução dele e tudo mais. Eu acho que ele até fica na frente do Ryan aqui, né? Acho que ele tem... Os momentos que ele teve como Duende Verde Jr., principalmente a primeira morte dele e a segunda recentemente com o Nick Spencer, né? Fizeram um personagem ficar... ter esses momentos de ápice, né? Mas após isso, assim, se você for para pensar... Ele, mesmo sendo o melhor amigo do Peter, ele não consegue ter tanta relevância, na minha opinião. Na minha opinião, né, pessoal? Enfim. Lá, Kraven. Vamos pensar onde que eu coloco o Kraven. Vai ficar atrás do Venom. Por que eu coloquei nessa posição? O Kraven, querendo ou não, ele começou a ter muito valor dentro do universo dos quadrinhos do Homem-Aranha após a última caçada de Kraven, que é sensacional, é incrível aquela história. E esse evoluiu muito o personagem, o psicológico dele, o jeito dele, como as pessoas observam ele e tudo mais também, né? Porque antes, o que a gente pensava do Kraven? É um cara que tem roupa de oncinha. Aí depois disso, caraca, o cara é top mesmo, né? E depois disso ele teve sagas muito interessantes também, com a volta com a família dele e tudo mais. Por isso que eu diria que ele tá entre os melhores aqui. Duende Macabro. Eu acho que o Duende Macabro ele fica na gama dos excelentes. Por que ele fica na gama dos excelentes? Porque ele, querendo ou não, ele é muito baseado no Duende Verde. Ele fica muito atrás da sombra do Duende Verde, na minha opinião. Até nas histórias dos quadrinhos, né? Porque ele é basicamente um cara que roubou a forma do Duende, do Norman. Você fez um uniforme baseado nele e tudo mais, né? E por isso eu diria que ele fica entre os excelentes. Se ele fosse um personagem 100% original, por exemplo, ele não tivesse baseado no Duende Verde, por exemplo, eu diria que ele poderia ficar entre os melhores. E eu acho que ele não teve tantos momentos nos quadrinhos, pelo menos na minha opinião. Ele não teve grandes arcos assim e tudo mais. Teve o arco de a quem a gente não sabia quem era o Duende Macabro, mas após isso assim ele ficou meio esquecido, na minha opinião. O próximo seria o Duende Demoníaco. O Duende Demoníaco, eu acho que eu vou aqui para poder melhorar. Ele apareceu bem pouco. E eu vou ser bem sincero, eu lembro bem pouco dele também. Eu lembro dele mais na época que o Carnificina estava em alta. E eu lembro que foi um personagem que não apareceu muito. E então por isso mesmo eu vou acabar não comentando muito sobre ele. Mas basicamente ele era o Duende Macabro com habilidades demoníacas. É isso. Basicamente é isso. O próximo é Robbie Robertson. Olha, o Robbie Robertson, na minha opinião, vai pro excelente também. Cara, eu acho um personagem dele incrível. Ele sempre trabalhou com o Jameson e com o Peter lá no Clarim, né? E sempre ele jogava as ideias dele de que o Peter era o Homem-Aranha, mas ele nunca revelava, né? A gente percebia que ele estava sendo... que ele sabia, né? Mas ele nunca falou. E as sagas que ele tem, assim, por exemplo, principalmente com a saga contra o... Qual que é o nome daquele cara? O cara não tá aqui pra variar. Pera aí. Albertson Villains. Hobby. Cadê? Vamos achar aqui, Rob Robertson. Caraca, deu um branco no cara. Qual que é o nome do rei do crime lá do
Spider-Man Cartoon. Aqui. Cara, me deu um branco. O Lápide. Me deu um branco o nome do pessoal. Então, o Lápide e o Robert Robertson, eles têm um passado. Na época da adolescência entre eles, o Rob ele sofria bullying do Lápide. E no futuro, o Lápide atacou o Robin e quase matou ele. Deixou ele cadeira de rodas por um tempo, se não me engano. E anos depois, agora pelo menos na época do Nick Spencer, o roteirista coloca o filho do Lápide, a filha do Lápide, né? E o filho do Rob pra namorarem juntos, né? É uma coisa... Achei incrível isso aí. E o próximo é o Lobo. O Lobo que não é nada mais nada menos que o filho do J. Jonah Jameson. E eu já vou ser sincero, ele é ruim. Eu acho um personagem muito vago. Ele não tem um bom desenvolvimento, na minha opinião. E tem muito a melhorar. Vamos pro próximo, Rei do Crime. Rei do Crime vai para os melhores. Vai ficar aqui atrás do mistério. Rei do Crime dispensa apresentações também, acredito, né? Mas o cara é o cara que manda chuva das gangues em Nova York, né? E não só isso, né? Como o cara também se tornou prefeito anos depois, mesmo tendo seus anos como vilão. É incrível. Ele não é um vilão exclusivo do Homem-Aranha, né? Ele é o vilão do Demolidor também. Mas as sagas que ele aparece assim são sempre memoráveis. O próximo é o Urso. Urso. Vai pro ruins também. Esse é aquele personagem de classe B que... Classe B não, né? Classe Z que aparece só pra completar uma história que o pessoal não sabe quem colocar, né? Basicamente é isso. Esse aqui, eu vou ser bem sincero, eu não lembro quem é esse cara. Se alguém lembrar, pode deixar nos comentários, por favor. Então, eu nem vou colocar ele aqui, eu vou colocar ele aqui no final, porque eu realmente não lembro quem é esse cara. Sério. Bom, o próximo é o Tarântula. O Tarântula vai para Poderiam Melhorar. O Tarântula, quando apareceu assim, se não me engano, ele foi um cara que batia de frente com o Homem-Aranha. Nossa, eu ficava surpreso vendo os HQs que ele aparecia. Cara, o cara era bom, né? Depois disso, esqueceram que ele existe. Literalmente esqueceram do personagem. Ele apareceu recentemente na guerra do Sexteto Sinistro lá, de todo o Sexteto Sinistro, do Nick Spencer. É coadjuvante. Ninguém percebeu que o cara tava ali, né? E eu senti falta disso. E o próximo é o Tio Ben. Vamos o Tio Ben aqui pra frente, né? Por favor, os melhores. O Tio Ben basicamente molda a personalidade do Peter, né? Ele é o cara responsável pelo clichê de grandes poderes e vem grandes responsabilidades, né? E todo flashback que o Tio Ben aparece, assim, ele basicamente dá uma história de moral. Não só pro Peter, como pro leitor. Não tem como falar mal desse cara, sinceramente. A próxima é a Seda. A Seda, na minha opinião, ela tem muito a evoluir ainda, porque é um personagem bem recente. Mas por enquanto vou deixar ela no bons aqui, atrás do Herrick. Ela é um personagem interessante, que acaba sendo picada pela mesma aranha que o Peter Parker foi, né? E acabou sendo aprisionada por anos para não ser caçada pela equipe do Morlun lá. Eu vou chegar nele logo a seguir. E é uma personagem que eu acho que tem muito a evoluir ainda. Ela tem as histórias solo dela, ultimamente, né? E estão bem interessantes. Vamos ver como se prossegue. O próximo é o Shocker. O Shocker é aquele clássico vilão que sempre aparece, mas perde. Chega a ser incrível, né? É aquele personagem que basicamente existe pra perder, né? Eu acho que ele fica atrás do Escorpião aqui. Por esse mesmo motivo. Ele acabou não tendo muita relevância, porque ele basicamente é um cara que só aparece pra perder. Eles até fazem piada com isso, na real. Ele era, no começo, ele era um vilão bem, até classe A, né? Se podia dizer. Ele foi decaindo com o tempo, que hoje tá lá entre os vilões mais esquecidos, né? Pô, o cara aparece no próprio filme do Homem-Aranha de Volta ao Lar e ninguém percebe. Chega a ser engraçado. O próximo é o Lagarto. O Lagarto, eu vou colocar ele na Água dos Excelentes. Acho que é atrás do Duende Macabro.
Por que ele vai pros excelentes? Ele sempre teve um background bem legal, assim, de ele ser cientista e não conseguir querer ter a parte do corpo, que era o braço direito, se não me engano, de querer o corpo de volta, né? Que perdeu na guerra. E recuperar isso, né? E dar o problema lá e acaba virando lagarto, né? E eu acho a evolução do desenvolvimento do personagem bem legal, assim, desde o começo até hoje. Principalmente a época que ele não conseguia se controlar mais como lagarto e acabou matando sua família. É uma HQ bem pesada, pra ser sincero, né? Mas isso mostrou assim que o pessoal que desenvolveu o personagem não teve medo de desenvolver ele, né? E hoje em dia ele meio que controla a habilidade do lagarto. Tá meio controlado, né? Bem melhor que antes, né? E eu acho ele bem legal por causa desse sentido. O próximo é o Smite, Esmaga-Aranha, Alistair Smite. Eu não lembro agora se esse é o pai ou o filho. Esse é o que é o filho, né? É. Esse cara, ele teve relevância na época do Dan Slott. E ele foi o responsável por matar a noiva do Jameson. E isso foi uma HQ bem pesada, que era da época do Homem-Aranha Ninguém Morre. E logo depois morre, né? E o Jameson acusou o Homem-Aranha de não conseguir salvar ele e tudo mais. Eu vou colocar ele no bons, porque, querendo ou não, foi só essa época assim, que ele teve um pouco mais de relevância nos quadrinhos, né? Depois disso ele meio que ficou esquecido. Mas eu acho que ele poderia ser melhorado. A próxima é a Betty Brant. A Betty Brant, sinceramente, ela evoluiu bastante com o tempo. Eu vou colocar em bons aqui. Atrás do Alistair Smite, porque ela é um pouco menos importante. Ela foi a primeira namorada do Peter, né? E com o tempo ela deixou de ser secretária, virou jornalista mesmo, né? E isso foi algo bem legal, assim, pra carreira dela e tudo mais. Tá até hoje, assim, importante, como jornalista do Clarim Diário, né? E ela tem umas sagas bem legais, as participações dela são bem interessantes. Mas fica por só, né? Não teve uma relevância muito alta. Próximo é o Besouro. O Besouro que... eu vou colocar aqui em ruins. Eu acho que eu vou colocar aqui no primeiro aqui. Porque ele é um pouco melhor que o Lobo e o Urso, né? O Besouro que... olha... eu nem sei o que falar sobre esse cara. Eu lembro bem pouco desse cara. Eu lembro dele lutando contra o Tocha Humano e o Homem-Aranha. E a personagem que é a filha do Lápide se baseia nele. Que ela é a Besouro também. E é isso. Ah, vou mudar aqui. O Lobo fica na frente. O Lobo é um pouquinho mais importante. Próximo é o Capitão Stacy. Ah, o Capitão Stacy, na moral, vai ficar aqui junto com o Chubei. O Capitão Stacy é o mesmo exemplo do Chubei. É aquele personagem que dá a lição de moral pra você. E ele foi muito importante pros quadrinhos quando ele morreu, assim. Que o Peter se traumatizou e não sabia o que fazer com a Gwen na época. É uma HQ chamada Morte dos Stacy, que eu recomendo muito vocês lerem. Que ele basicamente ele morre salvando uma criança, é incrível. Esse cara tem que ficar aqui. Próximo é o Chacal. Ai, Chacal. Chacal que é o responsável pelas sagas dos clones, né? Ai, o que eu posso falar desse cara? Eu vou tentar não comparar esse cara com as sagas dele, mas é difícil, né? Eu acho que ele fica atrás do Shocker. Porque as sagas dele são sempre polêmicas, assim, a questão dele de querer clonar e tudo mais, ai. É complicado. Vou nem comentar muito sobre esse cara. Próximo é o Carnificina. O Carnificina, eu vou ser bem sincero, no começo eu não gostava muito dele. Eu comecei a gostar mais dele nos últimos anos, que o pessoal começou a trabalhar mais ele. O background do personagem e tudo mais. E ele teve uma boa evolução, na minha opinião. No começo ele ficava muito atrás do... ele tinha o mesmo problema do Duende Macabro com o Duende Verde, ele ficava atrás do Venom, na minha opinião. Mas hoje ele tá bem evoluído, na minha opinião. Ele evoluiu bastante. Embora eu acho que ele ainda possa melhorar. Então eu acho que ele fica aqui na frente do Duende Verde, do Duende Macabro. Um pouquinho... mas eu acho que ele vai melhorar ainda, esse personagem. Infelizmente nos filmes assim, o trabalho... eles já desperdiçaram o personagem, né? Fiquei triste, mas fazer o que, né? O próximo é o Morlun. O Morlun, que eu comentei anteriormente, que é o personagem que
Ele e a família dele são caça às aranhas, né? Na teia da vida e tudo mais. Tem uma saga que eu acho muito boa, por sinal. A primeira aparição do Morlun foi impecável. Foi excelente. Basicamente aquele vilão que o Homem-Aranha não consegue derrotar de forma alguma. E ele é derrotado pelo Morlun. Eu achei incrível. A ponto de eu sinceramente colocar ele na questão dos excelentes aqui, só pela primeira aparição dele. A segunda, que foi o Aranha Gedon, se não me engano, ou Aranha Verso, agora me perdoem se eu estiver errado, eu não lembro qual foi. Ele teve a relevância dele e tudo mais, mas como a família dele estava junto, ele não ficou por si só, né? E a última aparição dele foi na última guerra do arco do Sexteto Sinistro, e basicamente o personagem apareceu para matar o Boomerang e só. Eu acho que ele pode ser melhorado ainda, mas pelas aparições dele que ele teve, principalmente a primeira, ele foi muito boa. Então eu tenho que colocar ele em excelentes. Vou colocar atrás do Lagarto, porque o Lagarto tem um pouco mais de trabalho textual do que o Morlun. Eu ia ficar por aqui. O próximo é o Electro. Onde que o Electro pode ficar? Eu acho que o Electro ele fica... nos bons. Fica na frente da seda. Porque o Elétrico fica aí. Elétrico. Electro. Eu acho um personagem bem legal, né? Ele é um dos vilões classe A, querendo ou não, né? Só que o trabalho textual que ele tem, assim, os roteiristas dão a ele, geralmente não é tão interessante. Eu acho que as sagas mais legais que o Electro teve foram a vez que ele apagou a energia da cidade, da balsa, né? Que foi o início dos Novos Vingadores. E a época que ele queria deixar de ser Electro. Eu achei que tentaram fazer ele perder os poderes dele, né? Foi uma época bem legal pro desenvolvimento do personagem, né? Depois disso ele voltou a ter poder normal, como sempre, né? Mas eu acho que ele pode melhorar bastante. Se chegar um roteirista que faz uma história solo só pra ele, assim, acho que dá pra melhorar bastante. A próxima é a Mary Jane. Eu já vou jogar Mary Jane aqui pra cima. Acho que ela fica atrás do Venom. A Mary Jane, ela é aquela personagem que no começo aparece, você acha, é uma personagem festeira, ninguém vai gostar dela, ela só sabe festejar. O que essa personagem serve, sabe? Mas ela foi evoluindo tanto com o tempo, cara, que sinceramente ela conseguiu ter o melhor relacionamento dos quadrinhos da Marvel, assim. Ela e o Peter, eles são o melhor casal, na minha opinião. Melhor que o casal aqui é da Gwen Stacy, que eu já vou chegar nela. Ela é um apoio pro Peter incrível. E os backgrounds da família dela e tudo mais, eu sempre achei muito bons. Que explicam bastante da personalidade dela. O próximo é o Homem-Areia. O Homem-Areia, ele fica em excelentes, na frente do Carnificina. O Homem-Areia, ele sempre teve um bom desenvolvimento de personagem. Mesmo sendo a primeira aparição dele meio engraçada, a forma que ele é derrotado, depois disso ele se mostrou muito imponente. Teve a época que ele virou parceiro da Silver Sable, da Sabre de Prata, foi bem legal. Pena que desperdiçaram depois, se tornando ele vilão novamente, né? Eu gostava dele como herói, era bem legal. E mais recentemente, assim, teve a história que ele meio que falece, né? É bem triste. E os roteiristas sempre fizeram um bom trabalho com ele, na minha opinião. As histórias que ele aprecia exclusivamente. Eu acho bem legal. O próximo é o Cabeça de Martelo. Cabeça de Martelo eu vou colocar em bons aqui, eu vou colocar atrás da Beth. As sagas que ele aparece são interessantes. Só que falta ter aquela saga dele, na minha opinião. Aquela saga que vai mudar o personagem. Igual teve no jogo do Homem-Aranha do PS4. Teve a saga dele, que foi bem legal. Eu acho que poderiam fazer alguma coisa nos quadrinhos também. A próxima é Gwen Stacy. Onde que eu coloco a Gwen Stacy? Eu vou ser sincero, assim. A Gwen Stacy, assim, até ela tem muitos fãs, né? Só que assim, se você for ler hoje em dia os quadrinhos novamente, que tem a Gwen e tudo mais, você vai perceber que ela é um pouco diferente do jeito que o pessoal fantasia.
ela tinha os seus problemas também. Ela não era essa personagem puritana excelente como a gente acaba pensando que seja, né? Embora ela não era ruim também. Ela era uma personagem muito boa também. Só que eu acho que ela podia ter tido um pouco mais de desenvolvimento antes da morte dela, né? Depois disso, eu não tô considerando a Aranha Fantasma, tá? Só a Gwen Stacy antes da morte dela, né? Então eu diria que ela fica na questão dos excelentes aqui. Atrás do Homem-Aranha. Ela fica aqui. O pessoal vai me matar que eu coloquei a Mary Jane lá em cima e a Gwen Stacy aqui embaixo, né? Mas desculpa, é minha opinião. Ai ai, chegamos no Jameson. É segredo pra ninguém que o Jameson é um dos meus personagens favoritos do Homem-Aranha, né? Eu vou ser bem imparcial aqui. Vai por cima. O Jameson, na minha opinião, é o personagem que mais desenvolveu desde o começo, assim, como personagem. Tipo, ele no começo era aquele cara que só ficava atrás do Homem-Aranha por mídia e tudo mais, e hoje em dia ele ajuda o Homem-Aranha. Fiz até recentemente um vídeo lá do dia que o Homem-Aranha revelou a identidade pro Jameson, cara. Tem um background do Jameson ali que é interessantíssimo. Não fica por si só. O Jameson, além de ser aquele personagem cativante que você acaba, mesmo do jeito dele ser é muito carismático, até no mesmo nos filmes, né? Ele se dá vontade de você acompanhar a história dele e tudo mais, assim. Porque os backgrounds, as histórias que ele parece só ele e o Homem-Aranha são muito boas, geralmente. São muito boas mesmo. E eu realmente não exagero achando que ele é o melhor que apareceu até aqui. Ah, bom. Vou parar de elogiar o cara. Vamos pro próximo. Gata Negra. Vou mandar aqui pra cima já. Gata Negra fica atrás do Kraven aqui. A Gata Negra que é com... dispensa comentários também, né? Ela tem uma evolução como personagem muito legal. Até contando do passado dela, tudo mais, que é meio pesado, tudo mais, né? Eu acho que ela teve uma grande evolução como personagem. Hoje como sendo praticamente uma heroína, né? Comparado antes que era só uma vilã, né? A busca dela por ter uma habilidade, que no começo ela não tinha poderes, né? Depois ela teve o poder de má sorte, que o Rei do Crime acaba dando pra ela, né? Desenvolvimento. Que ironicamente tá aqui do lado. Eu acho ela um personagem bem legal. Silver Sable. A Silver Sable poderia melhorar, já vou ser sincero. Acho que ela fica atrás do lagarto. Eu dou o escorpião aqui. Ela poderia melhorar bastante como personagem. Eu acho que ela é meio vaga em algumas situações, assim. Ela é basicamente aquele soldado americano que... Ah, eu vou defender, fazer justiça e tudo mais. Só isso. É como que eu vejo ela. Eu acho que ela falta um desenvolvimento. Embora teve uma saga que é meio que a aparente morte dela pelo Rhino, né? E evoluiu um pouco o personagem. Eu acho que ela poderia ser explorada um pouco melhor. E chegamos no Duende Verde. O Duende Verde, pra mim, é o personagem mais desenvolvido das HQs do Homem-Aranha depois do próprio Peter. Cara, que homem! Que personagem incrível, Norman Osborn. Sério, eu não vou falar muito, porque senão eu vou ficar um vídeo inteiro, assim, ficar uma meia hora falando só sobre como eu acho o personagem excelente. Nossa, eu amo esse cara. Ó, a questão da psicopatia do personagem, assim, do ar vilanesco dele, de forjar de morrer, mas na verdade está forjando a própria morte, voltar 20 anos depois pra matar o filho do Peter e da May na barriga dela, assim, nem ter nascido ainda. Cara, olha esse vilão. Cara, esse cara é um filho da mãe. Mas é tão incrível as técnicas dele, assim, que... Nossa. Eu vou parar de falar, senão vai ficar um vídeo inteiro só falando do cara. Eu amo esse vilão. Ele vai pro top 1 e... O desenvolvimento desse personagem é incrível. É espetacular. Parece que vamos pro Homem Hídrico. Tchau, Homem Hídrico. Vai pro ruim. Você é muito ruim, cara. Você começou a aparecer como um cara que poderia ser alguém. Mas você não é. Você é ruim. Você é muito ruim. A única HQ que eu lembro dele, que ele realmente é bem interessante, é ele contra o Homem-Areia. Que eles ficam batalhando pra arrumar uma namorada. Pela namorada dos dois.
é meio ridícula, mas é a única história que eu consigo lembrar de relevância. Ai, beleza. Liz Allan. Olha, Liz Allan... é ruim. A Liz Allan não tem um desenvolvimento que eu acho que ela deveria ter. Ainda mais como namorado do Harry e e mãe do Normie. Eu acho que ela peca muito, na minha opinião. Flash Thompson. Flash Thompson vai aqui pra cima. Vai ficar na frente da Gata Negra. O Flash, ele teve uma evolução muito legal com o passar do tempo. Ele aparece basicamente que começa como um valentão contra o Peter, né? Mas depois disso, nossa, ele evolui muito depois que ele vai pra guerra. Ele se torna um herói e depois como agente Venom. É incrível a evolução que esse personagem tem. A época também que ele era professor de educação física, ficou bem legal também. Enfim. O próprio Morbius, próximo. Ô Morbius, eu tô lembrando do seu filme, fera. Coitado. O Morbius, ele vai pô. Eu tô pensativo. Eu acho que ele fica atrás do Cabeça de Martelo aqui no bons. Quase indo pra poderio melhorar. Por quê? Porque a história dele, assim, de querer... de ser um cara que é viciado em provar sangue, mas ele não querer isso, é algo bem interessante. Embora ele não foi tão explorado ainda nos quadrinhos, na minha opinião. Ele teve duas HQs solo, duas séries solo, que, querendo ou não exploraram tanto o personagem como ele poderia ser explorado. E eu acho que isso peca um pouco. Mas eu não acho ele aquele vilão péssimo assim também. Ele só falta um pouco mais de desenvolvimento, na minha opinião. Próximo é o Abutre. O Abutre, eu vou mandar ele pro... vai pro bons, atrás do Electro. O Abutre é um personagem legal. Ele tem os seus momentos. Embora tenha a aparência dele seja meio ridícula, pra ser sincero, né, com essas asas, né. Ele tem bons momentos nas HQs, principalmente tem uma HQ que eu acho muito boa do Abutre, que é a época que ele basicamente roubava pra ajudar o netinho dele. Se não me engano era o netinho, eu não tenho certeza agora, mas era uma criança que eu lembro. E isso era bem legal, e era por isso que ele era um assaltante e tudo mais. Eu acho isso bem interessante. E aqui temos o Gatuno. Olha, tem dois Gatunos, né? Tem um Gatuno da HQ do Miles, né? E tem um Gatuno que é da HQ do Peter, do universo do Peter Parker 616. Se fosse o do Peter ou do Miles, ele com certeza ia entre os melhores. Mas como é o do Peter, ele poderiam melhorar. Na frente do Tarântula. Ele aparece bem pouco nos quadrinhos que tem o Peter do 616. E eu acho que ele poderia dar uma melhorada nessa questão. Comparado ao tio Aaron do universo do Miles, ele peca bastante. Vamos ver, o próximo é o... Caramba, eu esqueci o nome do vilão. Centro Festa Vilão. Opa. Caraca, não quero Centro Violão. Este vilão. Spider-Man. Cara, é legal que eu esqueci o nome do personagem, mesmo ele sendo do jogo do Homem-Aranha. Martin Lee. Também, Martin Lee. Senhor Negativo. O Martin Lee, eu acho ele um personagem muito bom. Pelas aparições que ele teve. Eu acho que ele fica aqui atrás do Smite. As sagas que ele apareceu, eles são sempre junto com a máfia, né? Sempre envolve o Cabeça do Martelo, o Rei do Crime, né? E ele é um personagem relativamente bem novo, se for parar pra pensar. Então ele tem muito a evoluir ainda. Mas as sagas que ele apareceu são bem interessantes. A próxima é a Ginger Wolf.
Jinderhof vai aqui pros excelentes. Fica atrás do Duende Macabro. Não, do Lagarto. A Saga que ela era uma personagem assim, aquela policial que defendia o Homem-Aranha, diferente de todo mundo que ia atrás. E a saga que ela tem lá da morte de Jinderhof, que o Homem-Aranha fica fulo, né, é muito boa. Eu achei ela muito importante pro desenvolvimento do próprio Peter. Por isso que eu vou colocar ela aqui. O próximo são os pais do Peter Parker. Olha, os pais do Peter Parker. Vamos colocar eles aonde? Eu acho que eles ficam aqui atrás do Tarântula. Porque eles não têm relevância. Querendo ou não, eles não têm tanta relevância assim para as histórias. Mesmo eles tendo sido agentes do FBI, tendo sido mortos pelo Caveira Vermelha e tudo mais, assim, eles não são tão relevantes assim para a história do Peter. Que a história do Peter, basicamente, quem molda ela é a Tia May e o Tio Ben. Os pais dele, como todo mundo sabe, eles faleceram quando ele era um bebê, né? Uma criança. E a única saga que... Na verdade, as únicas sagas que eles têm uma relevância nos quadrinhos são a que ele descobre que os pais dele eram espiões, e a saga que o Camaleão traz eles de volta à vida, mas na verdade eram robôs, né? Então nem eram eles mesmos, assim, como personagens, eram robôs. Então eu diria que eles ficam aqui, né? Por causa dessa falta de relevância que deveria ter, na minha opinião. Deveria ser mais importante. O próximo é o Ned Leeds. Aqui tá vestido como Duende Macabro, né? Coitado. O Ned Leeds, ele fica entre os bons aqui. Não, vamos trocar. Vou colocar ele aqui, nos poderiam melhorar. Atrás do Shocker. O Ned Leeds, ele foi... Muitas pessoas pensam que ele foi o Duende Macabro, mas na verdade o cara foi enganado para se pensar que ele mesmo era o Duende Macabro. Então ele pensava que ele era, mas ele não era na realidade. Era o Roderick Kingsley que fez a cabeça dele, o Duende Macabro aqui dos Excelentes, né? Ele que fez a cabeça dele. E essa foi a saga mais importante do Ned nos quadrinhos, né? Ele teve a época depois, mais recentemente, que foi ressuscitado e tudo mais assim, mas ele não voltou a ter o mesmo ênfase, né, que deveria ter. Então, na minha opinião, ele poderia melhorar nesse sentido. E deixa eu ver como que tá aqui. Acho que é isso, pessoal. A minha tier list com todos os personagens dos quadrinhos. Falta o Homem-Aranha, obviamente, mas se ele estivesse, ele ia estar aqui na frente. Então, ok. Esse personagem eu realmente não lembro quem que é. Se alguém me lembrar quem que é esse personagem aqui, pode comentar, por favor, que eu realmente não lembro quem é esse cara. Ah, bom. Acho que é isso. Eu sei que às vezes eu ficava fulo, provavelmente por causa da posição da Gwen Stacy e da Tia May. Desculpa, é a minha opinião, né? Mas é isso aí. Eu vou deixar essa tier list aí no comentário fixado e na descrição para quem quiser fazer também, fazer a sua mesmo. E não deixe de comentar o que vocês acharam aí da tier list dos melhores personagens dos quadrinhos do Homem-Aranha. Exclusivamente a minha opinião, né? Podem comentar à vontade aí. E é isso. Espero que tenham gostado desse tipo diferente de vídeo, né? Caso assim, não deixem de avaliar o vídeo e considerar a inscrição, caso não sejam inscritos no canal. O canal focado 100% em Homem-Aranha. Por hoje é só. E só para constar, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Tá bom, vou colocar o urso aqui, porque o urso é bom pra caramba, né?